Oi, gente. Terça-feira, programa tirado de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Na realidade, é a continuação do que nós meditamos ontem. Ontem foi aquele trecho muito, eu digo assim, impactante de Jesus se declarar ele o cumprimento da promessa que o profeta Isaías tinha feito. Ele leu na sinagoga: o Espírito de Deus repousa sobre mim. O Espírito de Deus me escolheu e me enviou, me consagrou com o óleo da unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. E os seus contemporâneos e conterrâneos se chocam, questionam se ele não era Jesus, o filho de José, o carpinteiro, e diz: médico, cura-te a ti mesmo. Quer dizer, como quem diz: você primeiro mude de vida, você primeiro dê exemplo, você primeiro dê o testemunho. Mas mudar de vida, dar que testemunho, curar-se do quê? Se ele era a perfeição, se ele era um homem que todos aqueles que conviveram com ele sabiam que ele não tinha nenhum pecado, nenhuma deficiência, nenhuma falha, nenhuma marca. Ele era perfeito. Talvez foi a hora em que eles acharam para pôr para fora toda a mágoa, todo o despeito, toda a inveja de ter no meio deles um rapaz diferente. A primeira coisa que eu sinto que Jesus chocava aquela gente era o fato. Isso é a minha cabeça que vê isso, porque não é nenhuma base profunda de meditação teológica. Mas eu, como sou muito vivo muito encarnado na realidade e apreciando, sofrendo e vivendo as consequências do dia a dia, principalmente da afetividade, da amorosidade, da sexualidade, eu noto e me preocupo com Jesus, me preocupo no sentido positivo dele dar o exemplo de viver solteiro, viver sozinho, viver cercado da família, trabalhando com o pai, ajudando a mãe dentro de casa, quando todos os rapazes com 19, 20 anos já eram casados e tinham filho, tinham família. Então eu imagino com que cara aquela gente daquele tempo olhava para Jesus solteiro. Você vai dizer: nossa, Fred, que mentalidade que você tem, que riqueza de pensamento você tem pensando nessa coisa, quando Jesus era muito mais. Sim, exatamente por ele ser muito mais, que contrastava com o muito menos daquela gente. E muitos dos de hoje que se preocupam com as aparências, com o que a gente fala, com o que a gente diz, com o que a gente é, e não estão nem aí com nossos sentimentos, não estão nem aí com o exemplo de vida que a gente dá, e não estão nem aí com a realidade que a gente vive. Ficam imaginando, sonhando, conjecturando, querendo adivinhar coisas muito íntimas, coisas muito pessoais. Nem é que a gente demonstra ou que a gente revela, porque as pessoas têm imaginação. Então, se isso acontece hoje, que há tanta abertura e tanta preocupação com o politicamente correto, e as pessoas são tão incorretas, tanto na parte moral e principalmente na parte política, eu fico imaginando no tempo de Jesus aquele moço bonito, solteiro, extremamente envolvente e apaixonante, ele se revelando: eu fui enviado para atestar a graça. Por isso queriam matá-lo. E hoje, ao contrário, o Evangelho mostra ele indo para Cafarnaum, e as pessoas se admiram, se encantam
com essa postura dele e dizem, ele fala como quem tem autoridade. Então ele não precisou mostrar carteirinha, ele não precisou mostrar atestado, ele não precisou mostrar nada, ele só falou. E todos disseram, puxa, ele fala como quem tem autoridade. Nossa, que maravilha! É esse o Jesus que eu acho que nós deveríamos admirar. É essa visão desse Jesus profundamente ulterior à nossa capacidade tão rasa e tão barata de entender as coisas. E a gente também se encantasse com Jesus. E, no entanto, parece que o encantamento que ele exerceu sobre aquelas pessoas em Cafarnaum, ele não consegue exercer sobre nós, nem mesmo 2000 anos depois. Com toda a meditação, com toda a reflexão, com todo o estudo que nós fazemos. E eu vejo que mesmo depois de tudo que ele falou, de tudo que ele viveu, ele deu a vida por nós, a gente ainda está preocupado com coisas tão banais, tão supérfluas, tão rasas da vida da nossa fé, da vida da nossa religião. Religião é religação, e às vezes eu acho que nós, de verdade, eu acho que nós não estamos religados a nada. Era hora de mudar.